Bom, pessoal, essa estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, ela repercutiu não somente aqui dentro do Brasil, mas no mundo todo. Falaram que o Ancelotti vai ter sérios problemas na seleção brasileira, principalmente no meio-campo. O craque Neto detonou a atuação principalmente do Vinícius Júnior, que não atuou bem, mas é importante ressaltar que o meio-campo do Brasil hoje, ele é muito ruim. E o Ancelotti vai ter sérios problemas. Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia o que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babaca ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas que coisa feia, que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele, entre as pernas. Cara, que vergonha. Tá, parabéns aí. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior, como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive. Legal. E aí, agora, os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta isso, Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira, até porque tá vestindo a camisa número 10? O Richard que não vai pra Então, peraí, já que você gosta de palpite... 3 jogadores, ele vai pra Copa. Já que ele gosta de palpite, então olha pra câmera e diga, o Brasil não vai classificar. Eu vou falar uma parada pra você. Diga agora, então. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Em 2030 que dá? 2026? Nossa, como você é evidente. Então grava aí. Olha, a Argentina começou a Copa do Mundo perdendo pra Arábia Saudita. Todo mundo disse que era uma seleção fraca, ruim, que o Messi não era nada. E ela virou o jogo e virou campeã do mundo. Então, muita coisa pode acontecer. O cara nem conhece, ele não conhece o Rio de Janeiro, ele não conhece o Brasil, ele tá chegando, ele vai ter muito mais tempo. Eu acho que não dá pra acabar com o cara por causa de um empate com a seleção que é segunda colocada, com 3 pontos a menos porque foi punida, e a gente empatou. Eu queria uma vitória? Queria, lógico, torci até o final. Achei que poderíamos vencer em algum momento, não aconteceu. Mas é o fim do mundo, Sgarbi? Acabou? Você humilhou aquele gordinho ali, ó. Humilhou. Tô esperando você pedir desculpa. Você é o primeiro a pedir desculpa. Você é o primeiro que tem que passar aqui, viu? Você já jantou na hora do almoço. Não, mas é assim, eu também, vou ser sincero, o meu ânimo com a seleção é gerando expectativa pro futuro. É no futuro. O Ancelotti chegou agora, ele não é mágico. Essa primeira convocação, com certeza, ele teve ajuda de outras pessoas. Tá tendo tempo para realmente ver os jogadores agora. Foi muito rápido o processo, né? Ele chegou na CBF ali, convocou, já teve jogo. Então é uma adaptação, um tempo. Claro que é. Eu ontem esperava um pouco mais da seleção, tá? Sendo muito sincero, esperava um pouco mais de futebol da seleção. Tá vendo? Eu sinto falta de um meio-campista na seleção, um cara de articulação. Por que não Estevão ser testado? Isso é verdade, hein? Ao invés de ir na ponta dessa posição? Quem sabe ele faça isso com o Rafinha contra o Paraguai. O Rafinha, pode ser, então. Eu sinto muita falta disso. Na minha opinião, o meio da seleção tem ótimos jogadores. Alguns que devem. Bruno Guimarães, no meu ponto de vista, tá devendo bastante na seleção. Mas eu não espero que o Bruno Guimarães possa articular e fazer as jogadas pro ataque. É o que eu sinto falta, de um cara mais ofensivo ali. Eu sinto falta. Só que é tempo. Aí vem esse tonto aí, já pede pra gente pedir desculpa pra ele. Tô esperando até agora. É tempo, cara. Tô esperando. Tem que ter paciência. Quem vai ser o primeiro? É um fato novo. Vi ontem o povo animado com a seleção. Lógico que com o resultado não animado? Tanto, mas tem que ter paciência animado? Agora com ele. Alguém ficou feliz com o empate ontem? Não, o que eu vou dizer pra vocês, de verdade, sem agora brincadeira,
quando deu 45 minutos antes do jogo, eu tava ansiosa. E a Isso há zaga foi bem. muito tempo não acontecia. Há muito tempo eu não marcava a seleção no meu calendário prioritário. Tipo, não posso perder de jeito nenhum esse jogo. E era o sentimento que eu tive. Ah, mas foi 0-0, teve um pouco de frustração, a imprensa imaginou que o Ancelotti chegasse e resolvesse tudo, fosse mudar a perspectiva completa. Não é bem assim, Marco. Você sabe, conhece muito o trabalho de bastidores e o trabalho de uma comissão técnica. Não se resolve em uma partida. É claro, alguns ele talvez nem conhecesse pessoalmente. Então, o que ficou bom para mim nessa seleção? Sistema defensivo. Todas as bolas aéreas o Brasil ganhou. O Brasil jogou muito bem defensivamente, que é uma das coisas que o Ancelotti sabe fazer muito bem. O Brasil teve no Casemiro um retorno positivo. Teve no Estevão um ótimo jogador, um extrema muito bem aproveitado, cansou, saiu e tal. Mas eu vi coisas boas nesse Brasil. Alexandre, né, doutor? Alexandre, perfeito, bem lembrado. Então, O zagueiro. Zagueiro. Foi O muito sistema, Lateral também. o sistema defensivo foi muito bom. Já é um grande começo. Não tomamos gol fora de casa com o Equador, uma equipe rápida, forte. E o que eu percebi, o Vinícius Júnior tentando ganhar na velocidade dos equatorianos mais velozes que ele. Falta, às vezes, a inteligência para entender que aquele recurso está mais difícil. Trocar a bola, entrar por dentro. E ele jogou muito agudo. Então, essas coisas o Ancelotti vai perceber e vai moldando a equipe ao seu estilo. Eu achei que foi uma ótima estreia. Resultado ruim, mas uma boa estreia pelo que podia ser feito. Chico Garcia, Pois não. todos aqui já concordamos que a questão defensiva, o Brasil se comportou muito bem. Ontem não sofreu tanto assim, o Equador também estava sem Ener Valencia, que é um jogador importante, sem outros titulares, o Kevin Rodrigues entrou na segunda etapa, mas mesmo assim, acho que por uma estreia, um campo que não era 100%, fora de casa, o Equador vem muito bem, não é um desespero. Agora, contra o Paraguai, imagino que tenhamos outra realidade. O próprio Ancelotti falou sobre isso, né? De que vai ser um jogo mais propositivo, o Brasil vai ter mais a bola, vai jogar em casa, essa expectativa, essa ansiedade que você teve, que o torcedor teve ontem, ela vai se verificar dentro do estádio. Então, o ambiente que já me parece ter mudado também entre os jogadores, as entrevistas já foram num outro tom, né? Fazia muito tempo que eu não vi o Casemiro sorrir do jeito que eu vi ele no pós-jogo, dizendo, poxa, ser chamado pelo Ancelotti. Claro, ele também, quando sai do Real naquele momento, ele não começa bem no United, agora vive de novo uma boa fase, e aí voltar para a seleção brasileira nesse momento. A expectativa está completamente diferente. É que a gente tem que contextualizar o que aconteceu ontem. É muito normal treinadores que cheguem começar a ajustar o time de trás para frente. E, gente, o Brasil tomou 16 gols em 14 jogos, né? 15 ontem. Então, assim, precisava estancar a sangria. E defensivamente, todo mundo aqui já falou, o Brasil foi muito bem. O que eu senti falta, obviamente, que o Ancelotti vai ter que resolver, é a nossa produção ofensiva. Quando ele coloca 3 volantes, e são ótimos jogadores, o Casemiro à frente da defesa, o Gerson e o Bruno Guimarães, são meio-campistas que também chegam à frente, eles não conseguiram, e aí é uma questão de execução, eles não conseguiram ter a circulação de bola e uma armação no meio que a gente precisa. O Sgabi citou aqui, um meia que respire o jogo, que pare, pense o jogo, que consiga criar alternativas. Por quê? Porque aí o nosso jogo foi lateralizado. Joga no Vinícius Júnior para ele tentar jogar a pessoal, joga no Estevão para tentar jogar a pessoal. E não tem uma aproximação, não tem um jogo associativo. O que acontece? O Equador dobrava a marcação dos dois lados e os caras não passavam. Então, assim, a gente não criou chances para o Richarlison, a gente não criou ofensivamente, Aí a não o ser chute uma que ele bola. furou, como é que não criou? Então, Criou mas- chance, o cara fura. Não, ele foi pelo amor mal, de Deus, ele foi Chico. mal. Mas então faltou Richarlison não muito, jogou velho. bem. Mas isso é faltou fato. Pelo muito amor de Deus. coletivamente também, ofensivamente, que é algo que o Ancelotti vai tentar corrigir. Ele chegou agora, gente, calma. E tudo isso, Chico, que você está falando, entra na questão também do entrosamento. Óbvio. Foram 2 dias com os 25 jogadores. Imagina o Ancelotti tendo que preparar uma equipe, analisando também a equipe adversária do Equador, você tendo que montar um esquema de jogo pensando no adversário. A base da última Copa do Mundo, Contra o Cicinho. Paraguai... É a base da última Não, Copa mas do deixa Mundo, eu te que falar. entrosamento é esse, é a Ei, base mas da só que o última Copa Brasil do que Mundo, perdeu, velho. o Brasil que perdeu para a Argentina foi totalmente modificado para esse jogo. Ele mesmo. teve uma outra equipe. Ah, mas é a base Agora, da para jogar Copa, contra o entrosamento que os Paraguai, caras têm, ele velho. vai implantar a maneira dele, olha. Não, o Capelani também tá chapado, velho. Ele tá doido? Ele acha que o Ancelotti é mágico? Cara, não faz sentido isso. Tem que analisar tecnicamente. Jogando em tá de casa. volta. Exatamente. Entendeu? E ele já deixou bem claro que ele quer transformar a seleção brasileira, o estilo de jogo, no Real Madrid de 2023, 2024, quando perdeu o Benzema. Então não se assuste se ele não usar
no próximo jogo nem o Richarlison, nem o Matheus Cunha, e colocar ali o Estevão, colocar o Rafinha e colocar o Vinícius Júnior. Daqui a pouco o Antony, o Martinelli. Agora tem um detalhe, contra a Argentina, no último jogo da seleção nós tomamos 4 gols. 4 gols. O Murilo, que era zagueiro do Corinthians, está na Inglaterra, nem foi chamado, porque fez uma partida desastrosa ao lado do Marquinhos. O Arana fora, o Bento foi o goleiro titular daquele jogo. Então eu acho que a gente tem que pensar... Hã? A base do Corinthians na zaga, né? Tinham 3 ex-Corinthians. Não é questão de Corinthians ou não. A questão é que era um outro time e um time frágil. A Argentina jogou ontem contra o Lanterna, o Chile, nem deu muita bola, testou jogadores, algumas novidades, alguns jovens, mas ganhou de 1-0 e ponto. Então eu acho que o Brasil agora ele precisa se reorganizar, precisa recuperar a confiança, o torcedor está mais empolgado, a procura por ingressos agora para o próximo jogo contra o Paraguai é gigantesca, o primeiro lote foi embora rapidinho, então acho que tem também que olhar um pouco mais, a 3, 4 jogos. O Capelanes acha que o Brasil não vai se classificar para a Copa, corre esse risco. Eu acho que classifica também. Classifica vai, porque não tem como, né? Até quando você não quer classificar, você vai classificar, porque são 48 seleções também. Mas você disse que nem está classificado. Mas vai classificar. Ainda não classificou matematicamente. Vai classificar. A tendência é essa. Mas não ganha a Copa do Mundo, infelizmente. O Cicinho falou aqui não, porque o Ancelotti quer transformar o Brasil no Real Madrid. Ô, gente, aquele Real Madrid estilo tinha de jogo. Toni Kroos, Modric. É o tipo de jogador que a gente não tem na seleção brasileira. Esquece esse negócio. Não, é estilo de jogo. Nós temos uma boa seleção, sim. Para. Bom, pessoal, a verdade é que é muito cedo para falar que o trabalho do Ancelotti tá sendo uma porcaria, não faz nenhum sentido. O cara chegou praticamente, não teve nem tempo direito de treinar a seleção brasileira. Quer que o cara faça milagre? Ah, não, pessoal, não faz sentido isso. E uma coisa que é bem verdade é que sim, as pessoas estão empolgadas sim com a seleção brasileira. Eu vejo nos comentários aqui o pessoal comentando, lógico, tem um ou outro ali que é hater, que não gosta da seleção brasileira, que, cara, inclusive teve pessoas até que comentaram pedindo o Neymar. Não faz sentido, cara. O Neymar Júnior não tem condição de jogar na seleção brasileira. A gente viu um espaço muito grande ali no meio campo. O Brasil precisa melhorar ali. E o Ancelotti, pessoal, ele sabe disso. Todo técnico que chega e assume um time, ele vai primeiro arrumar o quê? A parte defensiva. E o Brasil tinha sérios problemas. E ontem o Brasil, sim, teve uma defesa sólida. O Brasil ganhou as bolas aéreas. O Equador não é um time ruim. Está na segunda posição das eliminatórias. Eu sei que nós, torcedores, queremos ver a seleção brasileira goleando. Mas, cara, começou agora. O Ancelotti chegou agora. Vai ter mais tempo para treinar, para enfrentar o time do Paraguai. Então, dizer que o Brasil não vai se classificar para a Copa do Mundo não tem lógica. Eu sei que a quantidade de vagas é absurda. E o que de fato importa é chegar na Copa, por mais que não seja campeã da Copa do Mundo, que pelo menos chegue na semifinal, que pelo menos chegue na final, mostrando bom futebol. O Brasil hoje em dia, querendo ou não, é carente sim. O que não pode é ficar comparando a Copa de 2002, tinha fulano, tinha cicrano. Futebol mudou, tempos mudaram. Hoje em dia o futebol europeu evoluiu muito, enquanto o futebol Brasil decaiu muito. Então, vamos ter paciência, deixar o Carlo Ancelotti trabalhar, se impressionar e apoiar. Se vai dar certo, não podemos dizer agora vai dar errado. O tempo dirá se o trabalho do Ancelotti vai ser bom ou se vai ser ruim. Comenta aqui embaixo, eu quero saber muito a tua opinião e me diga se tu tá empolgado com o Ancelotti na seleção brasileira e o que você achou do jogo ontem. Comenta aqui embaixo, valeu e até a próxima.